Olá! Estamos aqui em mais um episódio do SV Talks. Obrigada por você que tem assistido os nossos episódios falando aí das questões da mulher, de relacionamento. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Só que antes de chamá-la, eu vou te pedir, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma das nossas conversas inspiradoras. Minha convidada de hoje é a doutora Albertina Duarte. E com essa mulher incrível, para falar dela, só ela mesma. Doutora Albertina, como vai? Muito feliz de estar aqui nesse podcast, muito contente toda vez que a gente fala de mulher, a gente atinge muitas mulheres. Eu sou a doutora Albertina Duarte Takeuchi, sou médica, ginecologista, com doutorado e mestrado pela USP, há mais de 40 anos exercendo a minha profissão, adoro o que eu faço, e eu estou coordenadora também do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado. Como eu disse, minha honra muito grande é de ser médica concursada do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Esse currículo escreveu um livro que inspirou o nome desse episódio hoje. Para gostar de ser mulher. A gente vem aí com uma carga da responsabilidade feminina e realmente tem horas que a gente fala assim, nossa, mas é para mim mesmo, né? E aí a gente entra em todas as questões da feminilidade, né? E eu separei algumas coisas aqui para a gente conversar. Primeiro, a gente está sempre tentando alcançar um estereótipo que foi definido por nós. O que a senhora entende quando a senhora deu esse nome para gostar de ser mulher e a gente na busca da perfeição constante? Querida, uma das razões de eu falar para gostar de ser mulher, eu já tinha tido um outro livro, O Gosto de Ser Mulher. E por quê? Durante todo esse tempo de medicina, como ginecologista, as mulheres dizem, se eu tivesse nascido homem, se eu fosse homem, né? Eu menstruei, eu tenho dores, mas é porque eu sou mulher. Se eu fosse homem. E a questão das injustiças que eu percebo em relação às mulheres. Porque, na verdade, a mulher é uma guerreira. Ela trabalha, ela, mesmo não sendo mãe, ela exerce o papel de mãe, porque ela cuida dos pais e cuida de muitas pessoas da família. Então, essa tripla jornada de trabalho que a mulher tem, e principalmente a desvalorização dela social, desde ganhando menos pelo mesmo trabalho, desde quantos trabalhos essa mulher faz, esse homem faz uma comida, olha que ótimo marido, porque ele faz uma comida no mês. Essa mulher que trabalha, mas principalmente que não é valorizada. E mais ainda, massacrada, porque quando ela envelhece, ficou na menopausa, desse mato não sai mais coelho. Essa mulher que é trocada muitas vezes por alguém mais novo, geralmente mais nova que ela. E aí, quanto sofrimento eu percebi de todas as mulheres, quando elas são jovens e ao envelhecer também. Então, a ideia do livro é para gostar de ser mulher, porque é para gostar de ser guerreira, porque nós somos guerreiras. Nenhum homem aguenta o que nós aguentamos, não, nenhum. Doutora Albertina, isso não está muito também relacionado com o caminho da autoaceitação? Eu hoje tenho 56 anos e eu me vejo em várias situações que quando eu tinha 20 ou 30 anos, aquilo era muito mais complexo. Até a escolher uma roupa para sair de casa. Eu experimentava 20 roupas, eu escolhia, passava o batom e não era aquele batom. O meu cabelo, se tinha um fio fora do lugar. Hoje, com a maturidade e a autoaceitação, isso é muito mais tranquilo. Gostar de ser mulher não é também se autoaceitar e se amar? Olha, você definiu, né? Uma coisa que acho que eu vou pôr na outra parte do meu livro. Quando escrever a outra edição, eu vou colocar isso.
porque você me ajudou. Veja bem, quando a gente é adolescente, a gente se despede do corpo de criança e vai para o corpo adulto. Esse corpo adulto exige uma transição. E essa transição, ela vai fazer padrões. Então, o rosto, o nariz, o busto, o quadril, tem que ser da moda. Então, aos 14 anos, 15 anos, a mulher já tem uma autoimagem. E que a cobrança social faz com que ela tenha uma autoimagem negativa e uma autoestima negativa. Então, essa mulher, desde a adolescência, fica buscando aplausos, aprovação. Então, se o primeiro namorado diz, eu te troquei por uma mais gostosa ou mais bonita, já é uma história. Às vezes a própria mãe, olha esse seio, é grande, é todo seio, você tem o corpo da família do pai. Então ela recebe tantas críticas que é muito difícil para a menina ter uma autoestima. Então, a importância é de que a gente se aceite com o nosso cabelo crespo, com o nosso cabelo liso, com as marcas, com o nariz, porque toda a parte interna, a força que você tem, ela vale mais do que qualquer perfeição. Quantas mulheres lindas eu conheci que se achavam feias, que com um rompimento da relação entravam em depressão. Então, a beleza que a gente tem é a nossa aprovação, como você diz. Ela não precisa ser a aprovação dos outros, mas a sociedade é cruel com as mulheres. Quando ela fica velha, olha, ela está velha, e o homem está charmoso. Olha que charme, olha o cabelo branco dele, como ficou, ele ficou um velho charmoso. Se ele tem um pouco de barriga, é a marca do sucesso. Se nós temos um pouco de barriga, relaxada, não fez exercício, por que não faz uma plástica? Então, eu acho que os valores diferentes e quanto sofrimento eu escuto no meu consultório, no Hospital das Clínicas, daquela mulher que precisa diariamente de aprovação. Essa aprovação hoje, ela tem chegado a níveis extremos, né, doutora Albertina? Porque outro dia eu estava ouvindo uma entrevista da senhora falando da beleza íntima da mulher. E as mulheres buscando hoje, não felizes, a gente buscava a beleza física do rosto, a beleza física do corpo. Hoje as mulheres estão preocupadas com a beleza íntima do órgão genital dela e buscando plásticas e correções. Aí está chegando a esse nível a insatisfação feminina com ela mesma? Olha, eu defendo que a mulher use todos os recursos da medicina a favor dela. E defendo que todas as mulheres de todas as classes sociais possam ter acesso a esse progresso da ciência. Seja reposição hormonal quando precisa, a melhorar o ressecamento da pele. Agora, a vagina, ela tem mudanças, da mesma forma que a pele do rosto, da boca muda, também lá embaixo muda. Quando a mulher ouve de um homem, olha como você envelheceu, olha, você está flácida, nossa, a sua vagina não é mais a mesma. Então, essa mulher se desespera. Então, muitas das buscas do tratamento, inclusive da beleza íntima, é porque ela ouviu alguma reclamação ou algum gesto de não aprovação. Bem, hoje nós temos procedimentos importantes. Da mesma forma que a gente tem o laser para a boca, o laser para o rosto, a gente tem o laser para a vagina e para a vulva, que é assim, um rejuvenescimento, que eu considero importante, mas às vezes a mulher quer fazer aquilo mais para agradar o homem. E aí, se ele não fica com aprovação,
se ele não faz uma promoção, ela sempre acha, olha, mas não valeu a pena, eu não estou bem. Então o laser, ele é importante para aquelas mulheres que têm perda de urina, porque às vezes a vagina e a bexiga têm uma menor contenção, então uma maior flacidez. Então o laser, ele é importantíssimo. Nós temos cremes vaginais e até, em algum momento, plásticas, que ela se sinta melhor, mais confortável. Eu defendo. O que eu não defendo é a escravidão. Eu tive uma mulher que era fisioterapeuta. Um namorado disse, o seu joelho é feio. Ela fez tantas plásticas de joelho que ficou com o joelho duro, não podia andar direito. Veja, porque o namorado disse que o joelho dela era horroroso. Então, toda vez que uma pessoa faz um procedimento porque ela quer chamar atenção ou agradar os outros, eu tenho muito medo, porque nada vai satisfazer essa mulher. Agora, eu, como ginecologista, eu vi vários processos. Então, tem mulheres, sim, que nascem com pequenos lábios desiguais, às vezes uma desigualdade muito grande, que deixa essa mulher desconfortável. Então, é como operar um nariz que seja adunco, um nariz que ela sofre muito. Mas daí a ser escrava é uma dimensão muito grande. A gente fala que hoje em dia os bebês até nascem bonitos, mas no nosso tempo a gente falava que não tem criança bonita, todas nascem com cara de joelho, porque elas nasciam de parto normal, amassadinhas, franzidinhas e nasciam com cara de joelho. Não tem joelho bonito, gente. Eu fiz mais de 20 mil partos. E toda vez que o neném nasce, eu digo, é linda, é lindo. Ai, doutora, a própria voz dizia, ai, doutora, não achei. Hoje nós já temos ultrassom. Esse ultrassom já vai acostumando a imagem do bebê. Às vezes eu digo, olha, a testa é mais do pai, o nariz é mais da mãe. Então, a imagem construída nessa mulher já vai modificando a aceitação. Porque isso era como você falou. Todos os bebês têm cara de joelho. Todos os bebês nascem com essa cara. Não tem bebê bonito. Precisava ser belíssimo para as pessoas dizerem. E aí eu logo dizia, nossa, é lindo, é linda, bem-vindo, bem-vinda. Eu mudei muito esse conceito. E quando a avó me dizia, geralmente a avó, a sogra, ai, doutora, a senhora não acha que tem cara de joelho? Eu falei, não, eu fiz tantos partos e esse nenê tem a cara muito de personalidade. Ele chora muito forte, ele já nasceu com força. Então, eu desconstruía essa frase horrorosa. Todos nascem feios, todos nascem com cara de joelho. Muito bem. Agora, doutora Albertina, voltando para gostar de ser mulher, né? Essa mulher que está sempre na busca da aceitação do outro, em agradar o outro, em ser bonita para o outro, como fica a realização sexual dela, a busca do prazer dela? Ela consegue colocar o prazer dela à frente do prazer do outro? Olha, a pergunta pior que eu ouço é muitas mulheres dizerem, foi bom para você? Eu nunca ouvi dizer, foi bom para mim. Foi bom para você? Ela faz essa pergunta eterna. Eu tenho uma paciente que disse assim para mim, que ela perguntou para o homem, para o parceiro, olha, foi bom para você? Ele respondeu, sempre é bom. Ela falou, mas foi um vendaval, foi tão bom. E ele só respondeu, sempre é bom. Então eu criei uma frase, não existe mulher fria, existe mulher mal esquentada. Essa frase foi uma das frases do século passado. Quer dizer, foi uma das 100 frases escolhidas como fortes. E essa ideia de que muitas mulheres chegavam para mim, ai, doutora, por que eu sou tão fria? Meu parceiro me diz, ai, olha, você não reage,
você não é bem. E aí eu dizia, não, se você não reage, é porque alguém não soube esquentar você. Então, essa mudança também que as mulheres estão aprendendo hoje, que existe homem que não sabe esquentar essa mulher. Então, muitas que diziam, ai, eu não tenho prazer, aí ela busca um outro relacionamento e chega para mim, olha, doutora, bem que a senhora disse, claro que você pode melhorar os hormônios, às vezes ela está com algum problema de saúde, às vezes ela está com baixa de testosterona, mas eu sempre digo, eu te dou essa medicação, mas tem uma medicação que você tem que comprar dentro de você. Essa eu não posso receitar. Isso, né? Agora, hoje a medicina está bastante avançada, né? E a gente sabe que as mulheres, quando vão chegando na maturidade, vão alcançando a menopausa, também essas questões do prazer, né, do desejo, começam a ficar afetadas. Mas a medicina ajuda, não ajuda? O que a senhora tem aí como dicas para gente? Olha, a primeira dica é fazer todo um perfil hormonal. Toda mulher deve ter um protocolo, digamos assim, sabe, um manual, dizendo, quando eu chegar na menopausa ou perto da menopausa, eu devo me conhecer dessa forma. Então, exames. Quando a testosterona está muito baixa, nós podemos hoje fazer uma reposição da testosterona. A reposição hormonal não é um kit, ela tem que repor o que precisa repor. Às vezes é o estrógeno, às vezes é a progesterona, às vezes é a testosterona. Então, isso a ciência já demonstra com muita propriedade e tem que fazer um acompanhamento. Quer dizer, porque ela não pode ter risco com esses hormônios. Uma mulher, por exemplo, que fez uma cirurgia de câncer de mama, ela tem menos lubrificação. Então, né, para essa é necessário que ela possa fazer laser para que a vagina tenha mais elasticidade, mais colágeno. Embora quem não tem câncer de mama também possa fazer. Então, nós temos a reposição hormonal, os cremes vaginais, os exercícios pélvicos de contração, temos o exercício físico, as danças que vão dar maior flexibilidade para a mulher, e aí ela vai poder usufruir de todos esses recursos. Se ela não tiver nenhuma condição, ela pode usar cremes hidratantes e até o óleo de coco, que é muito importante para que ela se sinta lubrificada e não responsável, por exemplo, quando o homem diz, ai, não dá para entrar em você, olha, você está muito fechada demais, acabou a sua lubrificação, e ela fica extremamente triste. Bem, a mulher na menopausa ou na pré-menopausa, ela fica mais exigente. Se ela tem filhos, os filhos já estão grandes, já não exigem tanta demanda. Se ela não tem filhos, ela teve várias realizações. Se ela trabalha, ela tem muitas realizações profissionais. Então, ela depende menos da aprovação do homem. Então, ela passa a ser mais exigente. Eu digo que menopausa é menos pausa, não é pausa. Não é pausa da menstruação. Menos pausa de atritos, de dores, de cobrança. E, principalmente, que ela é tempo de namorar. Eu digo, menopausa é tempo de namoro. Ela precisa ser abraçada, ela precisa ser beijada, mais carinhos, mais afeto. Quentada, né? Eu ouvi uma frase esses dias que dizia o seguinte: o homem faz sexo para ficar bem e a mulher faz sexo quando está bem. Olha, essa fala é uma frase do século XXI, né? Maravilhosa, maravilhosa. E da mesma forma que quando a mulher se separa, ela se separa porque ela quer viver uma relação nova. E o homem trai
e para ficar na relação. E a mulher, quando busca uma relação lá fora, é porque ela está buscando realmente. Então, são muitas diferenças. Realmente, como diz a Mônica Martelli, a mulher, um é de Marte e outro é da Lua, porque são diferentes, são diferentes. E essa diferença é desde na percepção. Quando alguém tem filhos, homens e mulheres, percebe. A menina consegue ver uma gama em volta. É aquilo que ela foi treinada. A mulher percebe a casa, percebe o emprego, percebe os filhos. O homem chega na casa já com tudo mais preparado. E aí ele não percebe o desgaste que foi. Ele foi educado, e eu acho que, com certeza, as mulheres foram culpadas dessa educação, porque elas receberam essa educação. O menino nunca lava a louça. São difíceis as famílias que pedem para que o menino, o filho e a filha tenham as mesmas tarefas dentro de casa. Às vezes é uma mulher da periferia, uma mulher simples, mas ela poupa o menino e exige da menina um trabalho descomunal. Então, somos diferentes, nós demoramos para ter prazer. Um homem acha que 1 minuto é muito, 5 minutos é muito. A mulher quer meia hora, quer afeto, quer beijo, quer abraço. Eu tenho muitas mulheres que dizem assim para mim: doutora, eu não tenho prazer. Eu digo: quando foi a última vez que você beijou alguém? Doutora, demorou muito. O meu marido só vai naquele ponto. Então, o sexo para a mulher é o ponto G que eu digo, é a ponta do cabelo, a ponta do pé. E o homem só tem muito prazer na vagina, na penetração. Isso foi o grande erro. Muitos homens são impotentes porque eles não fizeram, não foram educados para fazer as preliminares. As preliminares são boas para os homens e para as mulheres. Agora, para um assunto um pouco mais tenso, porque também sei que a senhora trabalha muito com adolescentes. A gente está vivendo aí um momento que a gente não esperava que acontecesse, né? Aconteceu a prisão do Robinho aqui no Brasil, depois dele achar que ele podia fazer com as mulheres o que ele queria. Estamos vendo o caso do Daniel Alves e muitos outros casos por aí. Não é não. Conta pra gente a experiência que a senhora tem vivido com as adolescentes e as mulheres nos consultórios e no trabalho da senhora aí, nessa prevenção de estupros e abusos sexuais. Olha, você acabou de dizer uma frase que para mim é o mais forte de tudo. Não é não. Não, o meu não é não para tudo. Não para o que eu não gosto de fazer, não para violência, não para o meu abuso. Se eu não quiser ser manipulada, se eu não quiser ter relação, o meu direito é fundamental. Não é não. Mesmo uma mulher prostituta, profissional do sexo, se ela não quiser ter relação com aquele cliente, não é não. Bem, eu acho que o grande problema, o malefício que o Robinho faz, e eu quero dizer que eu sou santista, então fiquei muito triste que o menino Robinho pudesse fazer a desgraça que fez, que foi lá fora e envergonhou todo o Brasil, todas as pessoas que torcem por futebol. E o Daniel Alves, a única certeza é que as mulheres da Espanha, que eu conheci muitas, conseguiram fazer uma legislação onde a punição destes homens, ela existe. Aqui no Brasil, não sei se ele seria preso e ficar mais tempo. Eu espero que as políticas das mulheres consigam hoje avançar. As mulheres são abusadas psicologicamente, são abusadas fisicamente.
o abusador, ele se coloca num papel, eu sou o máximo, eu posso tudo, e se você não obedece aos meus desejos, como não? Quer dizer, foi você que se ofereceu. Então, o caso Daniel Alves é um caso exemplar. E ele vai ter que pagar uma fiança muito cara. Mas nós temos outros jogadores que engravidam quando a esposa, a namorada, a parceira, ainda está esperando o bebê. Quer dizer, é um absurdo que, em nome da fama, do dinheiro, essas pessoas famosas façam com as mulheres objetos e desvalorizem a mulher. Então, o Robinho, o Daniel e outros famosos são maus exemplos para a juventude. E eu fico muito preocupada, porque o futebol é universal. E eu fico preocupada com meus netos, que são os torcedores fanáticos. Não são do Santos, são do Corinthians. Mas como é que fica para eles um ídolo futebolístico fazendo uma situação dessas? Então, o mau exemplo, ele não é só na agressão que ele faz dessa mulher, é o que ele ensina para as gerações. Com os adolescentes que eu faço roda de conversa, eu digo, não, ele não está certo. O que vocês acham? Ah, mas ele tem muito dinheiro. A culpada foi a menina. Olha só. Então, a violência é uma situação que o Brasil precisa discutir. Nós temos 5.000 casos de feminicídio. O Brasil é o 5º país em feminicídio, apesar dele ter a lei mais importante, que é a Lei Maria da Penha, e essa mulher que é abusada psicologicamente, que é desvalorizada, ela pode surgir, ela pode seguir para um feminicídio ou para um estupro. Isto é extremamente comum. E as adolescentes, quantas não me contam que foram abusadas pelos pais, pelos tios, pelos padrastos, pelos avós e pelos vizinhos. E quantas vezes elas não contaram para ninguém? Porque muitas vezes elas contando, as próprias mulheres da família dizem, ah, mas você foi oferecida, olha a roupa que ela estava. Com essa roupa, qualquer um ia pegá-la. Olha, uma mulher pode ver um homem de bermuda, ela não vai agarrar suas partes íntimas. Ele pode estar de sunga, ele pode estar do que quiser. Então, a roupa que eu visto é a minha roupa e ninguém tem o direito de pegar meu corpo pela roupa que eu visto. A senhora está falando numa questão das adolescentes e hoje a gente tem uma questão de que as adolescentes estão desenvolvendo a feminilidade e a sensualidade muito precocemente. Como fica isso nos consultórios em relação à gravidez precoce e aos abusos? Olha, eu fico muito preocupada que o Brasil é um país que tem o SUS, que se mostrou eficientíssimo na questão da Covid, e hoje nós somos um país que não conseguiu cumprir as metas do milênio, que era reduzir o analfabetismo e reduzir a gravidez na adolescência. O Brasil tem índices parecidos com o da Bolívia, com o do Equador, do Peru. A Argentina tem menos índice de gravidez do que o Brasil, e o Chile muito menos. Em São Paulo, no estado, eu tenho a honra de coordenar um programa onde nós reduzimos, desde 98, a gravidez na adolescência em 69%. Isso foi uma vitória. E a gravidez de 10 a 14 anos em 63%. Mas se você pensar nos números, uma menina a cada 5 horas no estado de São Paulo é mãe de 10 a 14 anos. E no Brasil, uma menina de 10 a 14 anos é mãe a cada meia hora. Então, isso mostra que nós não estamos conseguindo atingir essas meninas.
A minha atitude hoje é recomendar, é lutar, é pedir uma lei que fortaleça rodas de conversa nas unidades básicas, nos serviços de saúde, no Hospital das Clínicas, para que, através das rodas, Linda, a gente possa discutir o que é ser mulher, o que é gostar de ser mulher, e para os meninos também, os adolescentes, discutirem o que é ser homem, o que é ser parceiro. Mesmo nas relações homoafetivas, eu estou vendo muitas situações de abuso e de violência psicológica. Então, eu acho que discutir na adolescência, mesmo na escola, seria muito importante. Falar de sexualidade na escola não desenvolve atividade sexual. Quando você discute trânsito e a necessidade de uso do cinto de segurança, você não vai estimular que as pessoas vão para o trânsito e se matem. Não. Discutir violência é prevenir violência. Discutir o estupro é prevenir estupro. Então, nós temos que começar já. Eu fico muito feliz do Estado de São Paulo termos essa redução, mas eu sempre digo, meu papel como cidadã é pensar em todo o Brasil reduzindo a gravidez na adolescência. Essa mulher que engravida na adolescência se torna escrava. Ela sai da escola, ela tem mercados subhumanos, ela não estuda e ela tem ainda que cuidar desse filho. E esse filho é criado com muita violência ou com muita discriminação. E essa menina, ela é discriminada, sim, porque ela não faz parte mais do núcleo que ela tinha enquanto não tinha filhos. E aí a gente vai para um outro lado, né? Que a gente tem todas essas crianças sendo mães, mas a gente também tem um outro lado do direito da mulher, que são as mulheres postergando a maternidade em relação à carreira. Muitos casos aí de mulheres com problemas reprodutivos. O tratamento para a reprodução assistida é bastante caro, né? E eu sei que a senhora também luta em programas para que esse acesso seja possível para todas as mulheres. Conta um pouquinho para a gente. Eu sou uma mulher que tenho a honra de ter lutado pela vacina do HPV e a vacina ficou pública. Eu fui entrevistada pelo Heródoto Barbeiro, ele perguntou para mim, a senhora está contente? Eu falei, não, eu quero que os meninos também recebam a vacina. E quando os meninos e as meninas receberam, você está contente? Não. Eu quero que todas as mulheres de todas as idades possam receber a vacina do HPV. Eu quero que todas as mulheres recebam os métodos anticoncepcionais mais sofisticados. E quero que, independente da cor, do estado social, essas mulheres possam ter o acesso a fertilizações assistidas, a reprodução assistida. Veja, poucos hospitais universitários oferecem isso às mulheres. Nós temos aqui o Hospital da Mulher, o antigo Pérola Barton, temos o Hospital das Clínicas, mas uma fila muito grande. Muitas mulheres da periferia resolveram investir na carreira. E, ao contrário das mulheres mais privilegiadas, as mulheres brancas e ricas, elas não tiveram esse acesso. Eu entendo que todas as mulheres devem ter direito ao que a ciência está disponibilizando, seja no tratamento de câncer, seja no tratamento das infecções. Isso é um direito. E nenhuma mulher vai deixar de tratar com uma medicina particular se você tiver acesso no Sistema Único de Saúde. Isso é uma invenção. O direito é soberano das mulheres. Então, independente de raça, de situação econômica, como eu disse, nós temos o Sistema Único de Saúde. E quando alguém fala para mim,
esse tratamento é caro. É caro por quê? O que é caro? Quanto vale uma mulher satisfeita, criando do seu filho com maior amor? Não tem dinheiro que pague. Então, eu entendo que hoje as mulheres estão adiando a gravidez com mais de 40 anos. Aumentou 65%. Nós tínhamos 64 mil mulheres o ano retrasado e agora nós temos 106 mil mulheres que são mães depois dos 40 anos. Isso dá uma mãe a cada 48 minutos. Eu sempre gosto de trabalhar com números, porque quando você fala algumas não é número, são 106 mil mulheres que quiseram ser mães depois dos 40 anos. Há 12 anos atrás, eram 65 mil. Então, nós temos todos os direitos. E essa mulher, eu sofro com ela. Quando eu vou fazer palestras, e ela diz assim para mim, eu estou na fila, eu juntei todo o meu dinheiro de férias, 13º, para conseguir que eu pudesse ser mãe. E não consegui, doutora. Porque os tratamentos demoram 2, 3 vezes para dar certo. E essa mulher frustrada. Então, o olhar de desespero dela. Quantas mulheres eu acompanhei e pedi para os meus colegas, e tudo, porque a fila é imensa. Além de tudo, como é uma fila muito grande, geralmente a regra é até menos de 40 anos. Então, ela pode fazer o tratamento até os 35, 36, com menos de 40. Se ela quiser depois dos 40 anos, só particular. Então, isso é uma tristeza, é uma dor imensa. Sabe, é uma guerra. Eu sou contra a guerra, eu sou a favor da paz. Essa conversa, ela é muito grande, né? E a gente tem vários aspectos daí da mulher. E é muito bom ser mulher. Eu, pelo menos, gosto muito de ser mulher. E eu gosto muito da mulher que eu encontrei. Eu estou com 56 anos e eu tenho muito orgulho da mulher que eu encontrei. Mas eu também passei por muitas dores, de me achar mais feia, de me achar a mais magra, ou que eu tinha, não era adequada para aquele ambiente. E o que eu diria para as mulheres que estão mais jovens e que estão nessa busca da autoaceitação, eu diria que no final vai dar tudo certo e que elas só precisam se amar muito, né? E a senhora? Qual o conselho que a senhora dá para essas mulheres serem felizes? Eu acho que a mulher tem que entender que ela é diferenciada, que ela tem vários sentimentos diferentes, que ela tem um poder de habilidades diferentes. Ela consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Ela, em todas as etapas da vida, ela tem que ser valorizada. Eu digo sempre que as rugas que marcam o meu rosto são as minhas histórias impressas e as minhas dores e as minhas vitórias. Se gostar aos 56 anos como você, se gostar aos mais de 60 como eu, é uma conquista. Então, o meu conselho é, quanto mais você abaixa, mais você fica dependente e mais escrava. A libertação vem de você romper as algemas e dizer, eu mereço, eu sou forte e as pessoas têm que me aceitar. Com meu cabelo liso, com meu cabelo enrolado, com meus quilos a mais. Eu só não posso ser escrava em nenhum momento. Em nenhum momento. E quem não me valoriza assim, não merece ficar comigo, nem na minha família, nem perto de mim, nem dormir comigo. Sabe, a relação sexual é um ato de tanta troca, de tanta fusão, de 2 corpos se juntando como o mar e a areia. Como é que é possível que a onda machuque a praia? Não é possível.
Então, realmente, se alguém que dorme comigo, no dia seguinte, não me diz bom dia, não me dá afeto, não me beija antes de dormir, não me beija depois de dormir, esse ser não merece. E se eu tenho uma amiga, atenção, uma amiga que só me critica, que só me cobra, se eu tenho uma irmã que só me desvaloriza, até se eu tenho uma mãe que só me desvaloriza, eu tenho que dar um basta nisso. Quer dizer, a valorização que os outros têm de mim começa por mim. E quando eu não sou escrava, eu me liberto daqueles que querem me escravizar. Nós temos que cuidar muito da qualidade dos nossos relacionamentos, né, doutora Albertina? Doutora Albertina, eu queria agora que a gente está chegando no final da nossa conversa, a senhora está aí em muitos canais, a senhora tem muitos livros, então eu queria que a senhora contasse para quem está ouvindo a gente onde pode encontrá-la, onde pode aprender mais, onde pode se inspirar mais com todo esse seu conhecimento aí dessa felicidade de ser mulher. O meu Instagram é doutora Albertina Duarte Takeuchi, é muito fácil. Takeuchi é o sobrenome do meu marido, que eu adotei, porque meus netos são japoneses, meus filhos eram japoneses, e quando eu ia buscá-los da escola, eu tinha que dizer, não, eles são meus filhos, porque são mais de 40 anos, então não tinha tanta criança mestiça. Então é Albertina Duarte Takiuti, que eu tenho muito orgulho agora desse sobrenome. Os meus livros também podem ser pedidos por lá. Eu tenho o YouTube, tem uma pessoa querida, que é a Patrícia Biana, que cuida das minhas redes, e eu acho que eu aprendi com a mídia mais do que eu falei. Eu aprendi a dar minha mensagem. Eu entrei na faculdade muito nova, eu sou imigrante, nasci em Portugal, cheguei aqui muito cedo, de uma família muito simples. Foi muito difícil para mim estudar, foi muito difícil para mim enfrentar os preconceitos de ser uma mulher que faz cirurgia, eu sou cirurgiã, né? Foi muito difícil dar plantões de madrugada, em lugares que nem tinha banheiro ainda para as mulheres, porque o mundo era masculino. E eu tenho muito orgulho, porque naquele tempo, meus colegas falaram, existia mulher linda, maravilhosa, charmosa, feia, horrível e estudante de medicina. Aí eu dizia, mas eu sou inteligente. Então, para mim, a inteligência era maior do que qualquer beleza. E acho que, lógico que eu sofri preconceito, lógico, mas eu acho que quando você tem metas e tem força, você passa as pedras do caminho. E eu queria hoje que todas as crianças que são imigrantes ou de famílias mais simples pudessem ter acesso às carreiras que quisessem. Da mesma forma que eu defendo a saúde para todos, eu também defendo a educação para todos. Que aí é só a única coisa que nos faz diferente de crescer é o que está na nossa cabeça, é a educação. Eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui no nosso podcast hoje. E para você que acompanhou a gente até agora, não deixe de acompanhar essa mulher incrível que a gente acabou de conhecer. E esse é meu presente que eu deixo para vocês aqui, encerrando o mês da mulher. Antes de desligar esse podcast, se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa vindo aí no mês de abril. Muitos assuntos interessantes e que vão prender a atenção de vocês, como a doutora Albertina fez com a gente hoje e nos deu esse presente. Até mais!